Mas nós temos mais gente aqui hoje. Agora sim, agora sim. Mostra aí, Pereira, o jornal que você ia mostrar. Você faça o favor de mostrar, queira ter essa bondade com a gente. E descrever. Hã? Tá lá. A câmera. Olha aí, Jornal da I. Peraí, que tá uma um negócio... foto do nosso querido Rujani Martins, que fala sobre o Osmar, Leitão Rosa. Né? E uma manchete fantástica. É simples, mas é muito importante. O Vale dos Tísicos e a gente resiste. O Vale do quê? Dos Tísicos? Tísicos, é. Você sabe o que é tísico, Pereirinha? Ainda não, rapaz. Eu sou um cara Vai forte. saber hoje. Você vai saber hoje. Mas tem uma coisa interessante, sabe? Sem dinheiro para investir em infraestrutura, não se vira como pode. Ora, o prefeito Zé Luiz Nance, infelizmente, está decepcionando não apenas a mim, mas a todo mundo. Pelo menos as pessoas... Não, já vai entrar no assunto de novo? Não, né? Pereira, então... calma, deixa eu apresentar todo mundo. Você está com uma pressa. Você quer bater em Nance? Tudo bem, mas daqui a pouco. Pode ficar à vontade. Eu sou uma pessoa inofensiva. Eu sei, eu conheço você. A sua inofensividade é uma coisa do outro mundo, né? Bom, eu vou apresentar para vocês uma pessoa que alguns conhecem aqui da TV Ponto de Vista, outros conhecem por retratos, mas é o jornalista responsável por esse jornal aí. Mostra o jornal aí, o seu jornalista. Mostra o seu jornal aí. Esse é ele, a cara de um, focinho do outro, ó. É o Elcio Albano. Elcio Albano, pegando o microfone aí. Bom dia, São Gonçalo. Bom dia, gente maravilhosa de São Gonçalo. Não foi isso que eu perguntei. Eu falei só bom dia, São Gonçalo, pô. Você já vem perverter o programa? São Gonçalo. Melhorou, porque você já vem perverter o programa, cara. Aí eu não vou aceitar uma coisa dessa. Mas eu falei, Frederico, dessa gente maravilhosa de São Gonçalo, que é o maior patrimônio. O maior patrimônio da cidade são os seus moradores, né? A sua cultura produzida, né? Porque monumentos históricos nós destruímos quase todos, né? Não existe. Não, eu tenho os monumentos históricos de São Gonçalo. Não existe. Aqui dentro eu tenho. Sim. São monumentos falantes, são ótimos. Sim, mas são monumentos, uai. Mas eu estou muito feliz de estar sentado aqui nessa bancada, a bancada que é, ao meu ver, a mais importante da cidade, semanal, de análise da cidade, do Estado. Embora eu reclame muito comigo mesmo, né? Que o programa fale muito de coisas de Brasília e tal, deixa Brasília lá um pouquinho, né? E vamos falar mais da nossa cidade, que a gente precisa de pessoas como Osmar, Osvaldo, o Janinho, Pereira, o Dark, o Frederico, precisa dessas pessoas para a gente se reencontrar, né? Com o nosso passado, com o nosso presente, e assim a gente definir o nosso futuro. E é por isso que eu faço esse jornal, essa coisa antiquada, né, o Janinho, ultrapassada, que é um jornal impresso, porcaria nenhuma. Isso daí é prova de que a cultura dessa cidade existe, respira e está aí para ser disseminado. Frederico, muito obrigado por me permitir sentar aqui nessa bancada maravilhosa. Viu? É um prazer muito grande, afinal de contas não existe São Gonçalo, não existe possibilidade da gente fazer alguma coisa decente sem que a gente possa envolver todos os atores. Mas, Elcio, você fez uma reportagem, porque a gente não, eu já sabia, mas não, o próprio Dark havia falado comigo, Frederico, segura um pouco, não comenta sobre isso, porque é um momento delicado na vida do Elcio e tal, mas o momento delicado aconteceu. E é delicado, mas não é vergonhoso, são duas coisas totalmente diferentes, né? Saúde é saúde, e às vezes você a tem, e às vezes nem tanto. É o meu caso, é o caso de tantas pessoas. Então, Elcio, você escreveu uma matéria no Jornal daqui, e aí já deixou de ser segredo, passou a ser uma coisa pública. Sobre a questão como é que é o nome? É o Vale dos Tísicos. Exatamente. Até aqui no jornal, o Vale dos Tísicos. Para quem não sabe, tísico é aquela pessoa que tem problema de tuberculose pulmonar, né?
Então, o Elcio passou por isso. E ninguém melhor para falar sobre alguma coisa e até para se soltar dessa coisa que fica no interior da gente como algo muito ruim. O psicológico é pior do que a própria recuperação. O psicológico é pior. Então, Elcio, eu gostaria que você falasse um pouquinho, antes da gente começar a parte do debate, sobre a questão, o que você viveu e o que você aconselha às pessoas, porque para você foi traumatizante, mas você já está de alta, entendeu? Então, tem muita gente que passa, que sofre e que tem medo de falar, de comentar o fato, de se expressar. Você está aí como exemplo. Então, é com você. Fala um pouco para a gente sobre isso. Frederico, é importante. Foi uma experiência poderosíssima que eu passei, né? Aliás, foi a coisa mais importante da minha vida. Foi eu ter adquirido, ou melhor, foi ter a doença, ter se desenvolvido. Porque o bacilo, eu já tinha 28 anos. O bacilo da tuberculose estava no meu corpo há 28 anos. É mesmo? A partir da doença do meu irmão, que é bem mais velho que eu, que trouxe do exército na época, né? Isso em 92, se eu não me engano. Ele conviveu com a família e a família toda adquiriu o bacilo, né? E ficou quietinho aí durante anos e anos e anos, a se manifestar no ano passado. A minha experiência ainda é mais sui generis e diferente, porque eu adquiri o bacilo, a doença, através da laringe. Sim. E é por isso que eu tenho essa vozinha assim, meio sexy, né? Você perdeu por enquanto, pelo menos, temporariamente, você perdeu a sua voz normal. Exatamente. Ah. Né? E porque recupera, né? Com o tempo recupera. Mas eu fiquei sem voz, né? E eu procurei fazer esse tratamento. Aí os médicos me disseram que eu tinha refluxo intestinal, né? Então, nada a ver, né? Nada a ver, né? Porque é uma coisa rara. A tuberculose, primeiro, a tuberculose através da laringe, dos olhos e dos ossos são mais raras, né? Então não existe políticas públicas ou profissionais da medicina preparados para diagnosticar isso logo de cara. Bom, aí eu fiquei com o diagnóstico de refluxo gastrointestinal. Isso com vários médicos, tá, o Frederico? Sim. Aqui do Santa Terezinha. Foi tudo? Aqui aqui em São Gonçalo, no Centro de Imagem, e no Souza Aguiar. Eu fui avaliado por uma equipe de 4 médicos, tá? Então, para resumir, ninguém teve a ideia de me tirar um raio-x. E eu continuei com esse diagnóstico. Então, é um alerta, tá? Porque a rouquidão pode ser uma série de coisas, mas também pode ser tuberculose, tá? Então, se alguém adquirir rouquidão, peça ao médico que faça uma biópsia, desculpe, para ver se tem o bacilo da tuberculose, que pode ser a tuberculose. Bom, aí eu fui emagrecendo, e até o ponto de eu ficar muito magro, muito fraco. E a minha mulher já me carregava pelos cantos. Aí, enfim, eu tirei o raio-x, que virou um evento médico, porque todo médico queria ver aquele raio-x com o meu pulmão como um queijo suíço, todo furado. Né? Já estava avançada a tuberculose. E para piorar a situação, eu que fui fumante durante 26 anos, também tinha lesões do cigarro. Gostei do tempo verbal. Eu fui fumante. Na verdade, é igual aquele ensinamento do Ará. Eu sou fumante, mas só que eu não estou fumando mais desde setembro do ano passado. É a pior droga que existe, eu vou te falar, com total segurança. A pior droga que existe é o cigarro, o tabaco. É a pior. Né? Eu até estava brincando, né? Que eu sempre escrevi desde cedo, sempre fumei, desde os meus 16 anos. Então eu não sabia o que era escrever sem fumar, né? Então me dava um prazer danado depois que eu terminava um texto, acendia aquele cigarro. Acendia o cigarro. Isso, aí ficava lendo aquilo, me dava prazer, quase que orgasmo, né? Então foi muito difícil,
eu voltar à escrita e não fumar, né? Mas Deus é tão maravilhoso que meu pulmão não aguenta também mais fumaça, né? Às vezes me dá vontade de fumar, mas eu não posso mesmo fumar nunca mais na minha vida. Você não aguenta também, né? Não aguento mais. Aí, enfim... Quer dizer, começa também a ter um lado ruim, aquilo passa a fazer mal a você e você também já perde um pouco mais a vontade. Não, aí quer dizer, aí eu hoje, né, com convicção, eu acho o tabagismo a maior estupidez que alguém possa cometer na sua vida. O tabagismo. Eu hoje, olhando... Quem fala isso é Edson Oliveira. É a maior estupidez. Eu estava fazendo uma conta ontem com a minha esposa. Eu fumei há 26 anos, eu botei uma árvore por dia, né? Multipliquei por 12 meses, etc. Eu sei que deu quase 100 mil reais que eu dei para a indústria do tabaco. Quase 100 mil reais, Rio de Janeiro. Olha só que coisa. Enfim, quando eu não ia para a balada, eu fumava 2, 3 maços. Né? Que também tem isso. Enfim, aí eu fiquei muito fraco ano passado, já em setembro. Aí, olha só que coisa, né? Você conhece um, conhece o outro. Aí acabou que eu cheguei na UPA de Nova Cidade. Aliás, eu quero registrar aqui que naquele momento pelo menos, eu não sei como é que está agora, tá, Pereira? Mas naquele momento ali, olha, foi uma coisa, foi uma surpresa para mim maravilhosa encontrar aquele equipamento lindo, bonito, pintadinho, sabe? Isso é o aspecto físico. Com todos os insumos, eu vou falar das pessoas depois, com todos os insumos, né? Cilindro, luva, e tudo mais, né? Tudo lá existia lá. E os profissionais maravilhosos, dedicados, de verdade, né? Eu cheguei na triagem, naquela parte do acolhimento, super bem tratado, como se eu fosse realmente quem eu sou e todo mundo que é um ser humano. Isso no hospital estadual? Não, no hospital municipal. Municipal. Tá. Nova cidade. Né, eu cheguei lá, fui super bem tratado, com esse pré-diagnóstico, né, de tuberculose, uma coisa pior. Eu não sei se também é pior que tuberculose, né? Não sei se um efizema é pior que tuberculose, não sei. Mas, enfim, aí imediatamente me fizeram um catarro, né, um exame de escarro, e vieram aqui no Austin Luiz, comprovou que eu estava com tuberculose, e lá eu fiquei internado 2 dias e meio. Olha, pasme, eu não sabia, num quarto privativo. A UPA tem um quarto privativo, minha gente, da maior qualidade, de alto nível, altíssimo nível, né, com um leito lá moderníssimo, né, mecanizado, as refeições maravilhosas, a medicação não faltou nada, e lá eu fiquei 2 dias e meio até ser finalmente transferido para talvez o maior hospital de referência em tuberculose no Brasil, né, que é o Ari Barreiros. No dia 27 de setembro, e lá eu fiquei, Frederico, 2 meses e meio. E é isso que eu conto, né, nesse relato, que eu já publiquei no jornal daqui online, né? Está lá no Facebook, está no site, etc. E agora eu tive a oportunidade, como você mesmo falou, Frederico, de publicar isso impresso e virar a página. Porque realmente foi uma experiência muito forte para mim, porque essa doença, infelizmente, para alguns, tem um estigma muito grande. Muito forte. Muito grande, né? Tem pessoas que não aceitariam você no ambiente. Exato. Começa o preconceito. Exatamente. Começa o preconceito. E isso... Porque não entende, acha que chegou perto, acabou. E é uma coisa muito... Fora do hospital é aqui no Austin Luiz. Certo. Né? E lá você tem, né, várias pessoas que chegam com suspeita, pessoas que já estão no tratamento, etc. Pessoas que já passaram e reincidiram. Né? Que, aliás, eu conto isso aí, que o Rio de Janeiro é o estado com maior incidência, né, de interrupção do tratamento. E isso é fatal, às vezes. Às vezes não, quase sempre é fatal para quem abandona o tratamento no meio do caminho. Porque a bactéria fica super resistente, né? Ela é de mais fácil transmissão,
né? Super resistente. A pessoa adoece mais rápido e pode morrer mais rápido também. Então é uma coisa muito séria. Então essa doença, até os anos 60, né, ela não tinha medicamento praticamente para ela. Então era aquela coisa, Osmar, era aquela coisa de você ir para um lugar arborizado, né? Longe da cidade, ar puro e boa alimentação. Boa alimentação e esperar não morrer, esperar se curar por conta própria. E o índice de mortalidade era muito grande, de 10 doentes, 8 morriam. E nessa matéria, nesse relato, tem um trecho do Manuel Bandeira, que talvez seja dos mais famosos, né? Tuberculose tísicos, né? Brasileiros, né? Que ele pegou tuberculose aos 18 anos, mas o danado era tão forte que foi morrer com 80 graus, o Manuel Bandeira, né? Então é uma doença muito estigmatizada. E a minha iniciativa em publicizar isso, foi exatamente quebrar esse estigma. Frederico, você não faz ideia quantas pessoas depois vieram me falar, olha, eu também tive. Né? No primeiro momento, talvez, você se sinta uma pessoa marcada. Exato. É normal que isso aconteça, porque as pessoas têm pouca informação. A informação das pessoas é uma informação muito incipiente. Eu diria isso, a desinformação, a falta de informação é a doença das doenças. Pois é. A doença das doenças. Pois é. Toda doença é tratável. Toda doença é tratável. É curável. Pode até não curar, mas é curável. Mas a desinformação, o estigma que você se refere, isso aí é que mata. O Brasil hoje é herói, é quem empunha uma arma de fogo de repetição e vai para a rua enfrentar. Herói para mim é isso. Vira público e com fotografia, né, fazer o que você está fazendo. Você vai cumprir essa necessidade a que eu me refiro de informar as pessoas. Há muita gente que ele se autocondena, diagnosticado com a doença, tuberculose, ele passa, não, tratamento não adianta, e aí vai se segregando, morre. Inúmeras pessoas, eu conheço algumas. É o homo lupus homem, né? O homem é o lobo do próprio homem. Isso. Você presta aqui um serviço da maior importância. É pena que outras pessoas que disponham de meio de comunicação não repitam. Vamos ver se seu exemplo o jornal está indo para a rua hoje, senão, hoje. Se outras pessoas repetem isso. Entendeu? Porque, Osmar, é o seguinte, a tuberculose, ela é vista como uma doença de pobre, miserável. Por quê? Ela é adquirida em lugares insalubres, né? De um modo geral, sim. Insalubres, né? Só que a baixa imunidade pode fazer isso acontecer em qualquer lugar. Exatamente. A baixa imunidade... Exatamente. É comprovado que mais de 1/3 das pessoas, isso no mundo todo, tá? No mundo todo, não é só aqui no Brasil ou em São Gonçalo, não. Mais de 1/3 das pessoas têm bacilo. Mais de 1/3 das pessoas têm bacilo. E elas acabam desenvolvendo a doença por conta do que o Frederico acabou de dizer agora, pela baixa imunidade. O bacilo de Koch, o Mycobacterium tuberculose, ele é um bacilo comum para o ser humano. Isso. Algumas pessoas o bacilo acaba criando problemas, mas ele é encontrado no organismo humano, normalmente. Normalmente, exatamente. Normalmente, ele não é estranho ao ser humano, não. Assim como o da lepra, o Mycobacterium lepre, ele também é normal ao ser humano. Agora, em certos casos, quando a imunidade está baixa, ele ataca. Exatamente. Então, no meu caso, como houve uma confusão de diagnóstico, né? Eu cheguei ao ponto que eu cheguei. Eu emagreci 16 quilos em 2 meses. Né? Então, por conta dessa confusão de diagnóstico, fui obrigado a ser internado. Mas, geralmente, não chega a esse ponto. As pessoas, elas têm a tosse, a febre e a sudorese, né? Que é normal a tuberculose. Faz logo o exame, descobre-se e não tem necessidade de ser internado. Ela faz o tratamento em casa. Tá? A maioria esmagadora é esse caso.
No meu caso, foi uma raridade, foi um ponto fora da curva. Porque a maioria das pessoas que são internadas são realmente muito pobres. São moradores de rua, né? E são pessoas oriundas das favelas. Não é à toa que a Rocinha é o território, é o lugar, é o espaço onde mais se transmite, onde mais se tem tuberculose no Rio e no Brasil, né? O Rio de Janeiro é o estado com o maior incidente de tuberculose no Brasil. É a maior incidência de morte de tuberculose no Brasil. É a maior incidência de abandono de tratamento de tuberculose no Brasil. Então, lá eu pude conhecer essa realidade. Existem grupos de resgate, Frederico, do SUS. Eu não sabia disso. É mesmo? Existe um grupo de resgate de Ou seja, moradores de rua. O que o governo faz nem é tão ruim assim. Exatamente. E não, muita coisa que eu vi lá que o governo faz, graças aos nossos impostos, quando são realmente direcionados ao seu objetivo fim, né, as coisas funcionam. Então, como lá é um hospital infecto-contagioso, né, você sucatear um equipamento desse é um escândalo internacional. Porque a OMS, né, que é uma instituição ligada à ONU, que monitora as condições médicas no mundo todo, né, de saúde do mundo todo, ela fica em cima. Ela fica em cima. Então, seria um escândalo internacional você fechar uma unidade de saúde como a de Barreiras, como o Santa Maria, em Jacarepaguá, né, e tantos outros centros que funcionam de verdade através do SUS, através do dinheiro dos nossos impostos, são bem administrados. Tá? É aquela coisa, né? Quando você quer, a coisa funciona. Quando você não quer, não funciona. É assim a coisa. Então, eu conheci lá dentro, Federico, um grupo, por exemplo, do SUS, do Rio de Janeiro, que é ligado ao município do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, é um grupo de resgate que fica andando pelas ruas do Rio, procurando moradores de rua que tenham um sintoma de tuberculose. Ficam catando. Não esperam ver, não vem a nós, não. Não, eles vão nas ruas, né, como agora está cheio de moradores de rua em São Gonçalo. Aliás, diga-se de passagem, o pastor Guimarães está fazendo um trabalho lutando pelos moradores de rua. Tem recebido todo dia relato dele. Porque isso é um fenômeno. O morador de rua é um fenômeno sazonal, um fenômeno que acontece, sobretudo, quando está alto demais, como é o nosso caso. Né? Mas, enfim, aí eles enviam para lá para o Ari Barreiras e vão regularmente visitar. E os moradores de rua, em sua grande maioria, têm distúrbio mental. Tem distúrbio mental. Quando a gente está nessa crise econômica, aí vão aquelas pessoas que são de outro estado, não tem família do Rio de Janeiro, precisa trabalhar, não tem outro lugar para ficar, fica na rua. Tá? Mas, normalmente, as pessoas que moram na rua, ela tem algum tipo de distúrbio mental e não tem família. Então, esses grupos fazem isso, né, de acompanhamento permanente, né, desses pacientes. Por quê? Seria uma responsabilidade o camarada chegar lá, ficar um pouco melhor e sair. Aí os médicos lá eram muito engraçados. E eu não aguentava mais ficar lá, né? Porque é um pouco de presídio, um pouco de hospício, né? É um pouco de tudo isso. Então você fica lá num leito, né? Na maior parte do tempo deitado. Você não pode ficar andando, cansa muito. Tomar banho cansa demais. Né? O simples ato de você tomar banho já te cansa. Você fica cansado, fica mortinho. Você volta para o leito, desaba ali. Então, o contato, né, permanente com essas pessoas, às vezes te pira. Por exemplo, tinha um colega do lado, que ele tinha um amigo imaginário. O camarada conversava com ele o tempo todo. Aí eu falava, eu tô ficando louco. Aí você falava, caramba. Tinha outro lá que tinha toque severo. Transtorno... obsessivo compulsivo. Obsessivo compulsivo. O camarada ficava meia hora no banheiro, lavando a mão. Aí o meu leito era em frente ao banheiro. Aí era uma coisa louca, parecia filme do Stephen King, né? De terror. Aí a porta abria e fechava, ele lá lavando a mão. São coisas assim que você vê. E se você não tiver força interior, você acaba pirando. Outro companheiro
de enfermaria também. Ele fazia escampos de comida, né? Vinha comida de 3 em 3 horas, o camarada botava no bolso, saía pelos corredores para trocar aquilo, não sei por quê. Né? Mas era morador de rua, ele fazia isso na rua. Né? Ele foi fazer dentro do hospital. E fora também um tráfico de catarro, minha gente. Tráfico de catarro. É mesmo, é? Tráfico de catarro. A pessoa que não queria sair do hospital traficava com a outro catarro do outro doente. Aí botava no potinho um catarro doente como o dele. Né? Aí então fazia o exame, não, continua com bacilo. Tio, vai ficar, continua aí. Aí então tem gente lá que está mais de um ano. Aquilo virou abril para bacilo, para outro. Né? Então é uma coisa que eu vi de perto. E eu quis contar isso, até para tirar de mim, né? Não, você precisa fazer essa catarse. Exatamente. Precisa, não tem jeito. Não tem jeito. Informação, né? É claro que é. Eu, por exemplo, chego em algum lugar, se eu digo que tenho uma doença, DP ou C, doença pulmonar obstrutiva crônica. Passa ninguém. Agora, se eu disser que isso é um efizema, que é a tradução, aí as pessoas já olham meio de lado. Efizema. Porque a doença é uma coisa... E isso, como depoimento para os que nos ouvem, agradeço também o meu efizema ao fumo chamado cigarro. Olha só. Eu fumei até já prefeito, quando nasceu o meu primeiro filho, e eu tinha um hábito que trouxe ainda da casa dos meus pais. À noite, uma vez pelo menos, acordava para fumar um cigarro, que cansado, via de regra, não levava até o final. Daí queimei cobertor, queimei tacos no chão. E você se apresenta como um cidadão autossuficiente. Na realidade, você é um submisso. Você é uma pessoa que não tem reações. E quando nasceu meu primeiro filho, eu fumava dentro do quarto, ir para o lado de fora para fumar. Então, tomei a medida radical, deixar de fumar. Mas já estava lá o efizema. Já estava lá. Quanta gente está andando conosco, falando aqui que tem o efizema, mas não tem diagnosticado. Você presta aqui esse grande serviço. Informação, todo mundo tem que sair da moita. Inclusive, eu queria abrir para os debatedores também perguntarem, fazerem a sua pergunta, porque eu acho muito justo que isso aconteça. Elcio está aqui e, olha, você que está assistindo ao programa e que vai assistir depois, hoje nós estamos em 10 de março, mas esse programa vai ficar rodando e vai ficar na página da TV Ponto de Vista. Você pode assistir em qualquer época. Mas não esqueça disso não, tudo que está sendo dito aqui vai servir para a sua vida toda, em qualquer época, tá? Esse programa torna-se atemporal por causa disso, porque pode acontecer, pode servir para você em qualquer época. Rujani Martins, é com você. Eu considero o nosso Elcio um belo jornalista, além da bela pessoa que ele é. Eu sempre disse para os meus amigos que dessa nova geração de jornalistas de São Gonçalo, eu acho, com perdão dos outros, o Elcio o melhor de todos. E por isso, quando notei a ausência dele, chamei um dos nossos amigos e perguntei: cadê o Elcio Albano? Aí ele me violou um compromisso que tinha assumido com você e me falou o que estava acontecendo. Mas, senhor Rujani, por favor, mantenha isso em segredo, porque ele não quer que isso venha a público. Eu então disse para esse nosso amigo: diga a ele para ter força, coragem e enfrentar essa situação de cabeça erguida, porque muita gente boa já passou por isso. E outros que não são tão bons assim, como eu, por exemplo, também passei por isso. E num momento crucial da minha vida, eu estava profissionalmente numa posição excelente. Quantos testemunhos estão aparecendo, hein? Olha quantos testemunhos vão aparecendo. Legal. Eu estava numa posição profissional excelente, eu era diretor comercial da empresa Fluminense, quando comecei a sentir os sintomas: febre intermitente, sudorese,
cansaço enorme. E um dos meus colegas lá do jornal, que conhecia um tisiologista de grande padrão, que era chefe da equipe de tisiologistas do INSS, me levou a ele. E o diagnóstico foi sumário. Você está com tuberculose. Eu tinha 40 e tantos anos. Casado, 6 filhos e com uma posição profissional importante para defender. E ele me disse, você tem que sair do trabalho amanhã. Não pode mais trabalhar, você tem que... Eu vou mandar você para Friburgo, para fazer uma temporada lá em Friburgo. Bom, eu, naturalmente, ele me deu logo uma licença de 6 meses para começar. E eu negociei com o jornal meu afastamento e a família. Não pode ficar perto dos filhos. É altamente contagioso. Então você vai para Friburgo. Mas na época, a família resolveu que eu não deveria ir para Friburgo, que havia a família para me proteger e me tratar. Desde que separado das crianças. Então tem esse aspecto que é muito importante nesse problema da tísica. É o preconceito. Você moralmente já fica abalado com um diagnóstico desse. Duplamente. Porque está doente e porque sabe que vai se afastar. E vai ser segregado. Vai ser. Bom, você primeiro interrompe a sua vida. Já é um grande problema. Interrompe a sua relação familiar. Você é obrigado a se afastar dos filhos, para não contagiar os filhos. E as pessoas em volta, você se protegeu no início, agora você vem a público e presta esse serviço à coletividade, explicando como é que é a coisa. E eu estou me associando a essa sua tarefa. Mas as pessoas, no momento em que sabem que você está atacado dessa forma, se afastam de você. E aí, você quer ver um negócio que naquele momento me atingiu profundamente? Foi que o próprio médico me atendeu com uma parede de vidro na frente, para se proteger de mim, do contágio. Isso devia ser modificado. Não sei hoje se os tisiologistas atendem assim. Hoje os médicos sentam afastados com ventilador. Mas havia uma parede de vidro entre o paciente e o médico, que já, do ponto de vista psicológico, já abate o paciente. Tinha razão. Bom, fiz todo o tratamento em casa, pelo INSS, não gastei um centavo, toda a medicação me foi fornecida gratuitamente. Tive licença médica durante 2 anos, mas fiquei afastado do trabalho 1 ano só. E hoje não, logo depois, quando me deram alta, eu estava completamente curado. Eu, até o momento em que fiquei doente, eu pesava 45 quilos. Hoje eu peso 72. Graças a Deus, estou cheio de saúde, cheio de vida, como você também já está e estará aí à frente. Você está até mais bonito, Rogério. Hein? Você está até mais bonito. É isso aí. Você acaba de se livrar de um espectro terrível e tem agora uma vida inteira pela frente. Mas o seu testemunho, como o meu testemunho, deve servir de exemplo para as pessoas, primeiro, se precaverem, porque, como disse o Elcio, a miséria, a falta de saneamento, são fatores que conduzem a essa doença, porque ela já está no organismo da gente, o bacilo já está no organismo da gente, mas o sistema imunológico da gente defende. Mas basta você enfraquecer o sistema imunológico, que ela aflora, ela vem. Não é só filho de pobre, não, filho de rico também. O cara que frequenta boate até as 3 da manhã enche a cara, não é? Fuma, enche a cara, não se alimenta, é candidato. É candidato também, não é só filho de pobre, não. Mas tem cura. Eu estou curado, o Elcio está curado, e qualquer outra pessoa que seja atacada pode ser curada, desde que faça o tratamento a sério, tem que levar a sério. E que depois da alta, continue levando a sério. Não pode bobear, não, que
O negócio pode voltar. E o professor então, Oswaldo... Fumar, nunca mais. Eu também fumava. Nunca mais. Beber moderadamente. Não pode encher a cara. Quer dizer, todas essas coisas conduzem ao enfraquecimento do sistema imunológico. E aí você fica sujeito a um problema desse tipo. Ô Elcio, beleza rever você. Muito bom ver você de volta. Eu outro dia escrevi aí que, em algum lugar, que São Gonçalo precisava de você de volta. E aí está, você está aí. Por isso é que eu concordei em escrever um artigo para o seu jornal. Obrigado. Pela qualidade do jornal e pela qualidade da pessoa e do profissional que o faz. Obrigado. Eu agradeço mesmo as suas palavras. Eu comecei com essa cachaça com o Rojani. Eu comecei com o Rojani. Você tem que o Rojani tomar cachaça, não? Cara, cada dia eu descubro uma coisa do Rojani, cara. Oswaldo, você gostaria também de dar o seu um depoimento ou dizer alguma coisa, e nós estamos prontinhos para ouvir você. Sim. Bem, eu tive esta doença. Também teve? Quando tinha 20 e poucos anos, e que não era tuberculose, porque eu não podia falar tuberculose. Quem estava com tuberculose estava condenado a morrer. Não tinha praticamente cura. Está fraco do pulmão. Era mancha do pulmão. Então, eu tive doença, não foi de tuberculose, foi mancha do pulmão. Ô Elcio, você ficou deprimido à toa, hein? Eu acho que você ficou deprimido à toa, hein? Posso prosseguir? Pode, deve. E vim para o Rio, eu morava na roça, não tinha condição de ter tratado lá, vim para o Rio para casa dos irmãos, me tratando no posto de saúde, fui tratado, curado, e na época que eu estive doente, eu não tinha nenhuma esperança de chegar aos 30 ou 30 e poucos anos. E hoje estou com 60, hoje estou 60? Hoje estou com 80, hoje estou com 86, com toda a saúde. É o exemplo do Manuel Bandeira. Né? Olha só. Muito bem. Mas, pois é, esse não podia dizer para ninguém que estava com tuberculose, não. Hã? A pessoa não podia dizer para ninguém que estava com tuberculose, estava com mancha do pulmão. Pois é, que dava no mesmo, né? Ô Elcio, você imaginava que tanta gente tinha testemunha a respeito disso? Olha, eu olho assim para ela, assim, e eu falei para ela, Cris, eu vou escrever isso porque eu quero compartilhar com as pessoas compartilharem comigo e com os outros, né, as suas experiências, né, com uma experiência tão forte. Eu tenho certeza que quem passou por isso tem uma coisa forte, uma experiência forte para contar, né? Então, eu quero escrever para isso, né? É mentira. Então, quer dizer, é aquilo que o Rojani falou. É uma doença, que o Osmar e o Rojani falaram. É uma doença, mas é absolutamente tratável. O caso do Osmar nem foi tuberculose, mas não. É a questão do enfisema. Exatamente, exatamente. E olha, você ter o pulmão fraco é uma coisa tão desesperadora, né? Que você acha que você pode morrer a qualquer momento. Você pode ter um pico de ficar de falta de ar e encapotar. A tuberculose é curável, o enfisema é tratável. É tratável. Você dá condição de vida ao sujeito. Eu posso estar aqui falando agora e daqui um pouquinho ter uma crise e interrompe a minha respiração. Isso aconteceu por 2 vezes, eu fui para o CTI. A ponto de, aqui, no antigo Sancorde é que chama, aqui daqui é Sancorde. Um amigo meu, médico, depois de alguns dias hospitalizado, foi lá, se valendo do conhecimento, procurou o diretor da clínica e perguntar o meu estado. Ele virou para o colega e disse, você sabe rezar? Reza por ele. É um grande estado. E depois eu fiz uma outra internação em Niterói. Agora, a tuberculose você cura. O enfisema, você perde um pedaço do seu pulmão, perde as funções. Não funciona mais. É irrecuperável, com todo o tratamento que tenha. Eu sou obrigado a fazer tratamento para manter o meu pulmão, muito embora seja uma parte,
mantê-lo com eficácia para eu levar a vida que levo. Aproveitar o máximo dele, né? Tem uma coisa que eu... Me perdoa, mas eu tenho que aproveitar o gancho aí do Osmar. Eu também tenho enfisema. Não foi sequela da tuberculose, mas foi paralelo. Então, naquele momento foi quando eu parei de fumar. O médico me chamou e disse, olha, foi antes até da tuberculose. Ou você para de fumar hoje, ou vai morrer. Escolhe. Eu escolhi. Caramba, estou aqui. Parei de fumar naquele momento. Mas ficou a sequela do enfisema, que também teve uma outra nuance. Vamos observar se for progressivo ou estacionário. Se for estacionário, você está salvo. Se for progressivo, você vai ter problema no futuro. Era estacionário, graças a Deus. É exatamente o meu caso. Quando eu fiz porque o raio-x é legal, é importante você ver alguma coisa. Mas a tomografia, aí, gente, quem está me ouvindo, eu peço para me prestar atenção, é importante também fazer uma tomografia além do raio-x. Por quê? Lá eu fiquei sabendo que a tuberculose estava lá, etc e tal. Mas o mais permissivo, o pior para o meu pulmão não era nem a tuberculose, era as lesões no cigarro, né? Poderia se transformar também no enfisema, né? Então, gente, fica ligado em relação a isso. Muito bem. O Felipe está aqui tirando as nossas fotos, maravilha. Mas não precisa parar, não. Pereirinha, queria que você chegasse um pouquinho mais para frente, Pereirinha. Você está lá atrás, a gente... Isso, para poder a câmera pegar você bem. Fala, Pereira, que você estava querendo também se expressar. Não, primeiro eu vou parodiar o que o Osmar falou. A desinformação é a doença das doenças. E eu acrescentaria que a falta de vergonha na cara, essa é a mãe de todas as doenças. Por quê? Eu falo, o Elcio, ele falou aí sobre a qualidade da UPA ali de Nova Cidade. Realmente eu tenho informações, moro ali próximo, e realmente é de boa qualidade, de altíssima qualidade, o atendimento respeitoso, é bem equipada. Eu tenho essas informações normais. Agora, veja bem, não existe uma Câmara Municipal, uma Assembleia e uma Câmara Federal e não tenha médicos. Lá estão representados médicos. E esse médico, qual é a função dele? Ele representa a categoria. O Elcio falou, e foi um relato dramático, e imaginando coisas, de que estava se iniciando no Ari Parreira uma depredação, uma destruição dos seus equipamentos, reduzindo leitos, tal. Né? Isso, havia a possibilidade até de fechar. E lá em Niterói a gente tem conhecimento de que há um descaso. Esse é o problema, o descaso do poder público. E não apenas do prefeito, do secretário, mas também dos legisladores. O Ari Parreira é estadual, tá? O Ari Parreira é estadual. É estadual. Não, tudo bem. Mas quando o estadual está implantado no município, abre também o município, cuidar dele, observar, acompanhar. Mas eu queria dizer, Fred, que nós temos, veja bem, nós temos sindicato dos médicos, nós temos sindicato dos profissionais das clínicas, temos o Conselho Regional de Medicina, o CREMEG, todos eles com a missão de acompanhar o exercício da profissão e fiscalizar os órgãos, as instituições e fiscalizar as unidades públicas e até particulares de saúde. A negligência não ocorre apenas na área médica, Elcio, ocorre em tudo que é fator. Hoje mesmo eu vi publicado no jornal 3 ônibus destinados ao transporte público do município, abandonados na garagem. Aquilo é dinheiro público. A roubalheira é fator do desperdício, da destruição. Mais grave do que você está dizendo e mais oportuno para essa discussão nossa aqui. São ônibus destinados não ao transporte escolar, destinados à busca das vítimas do crack
e tratamento. Exatamente isso. O São Gonçalo publica isso hoje. Aí você vê 3 anos destinados ao recolhimento de viciados na rua, destinado a levá-lo para ambientes adequados para o tratamento, abandonados na aragem. É dinheiro público desperdiçado. Você vê, nós temos médicos na Câmara Municipal de São Gonçalo, temos médicos na Câmara Municipal de Niterói, temos médicos na Câmara, representantes do Estado do Rio, lá na Câmara Federal. O Jandir é uma, o D'Angelo é outro, e assim por diante. E temos médicos na Assembleia Legislativa. E cada instituição dessa tem uma comissão especial da saúde, exatamente para fazer isso, tratar, cuidar disso. O dinheiro da saúde, que vem para o município, o dinheiro para os municípios, o dinheiro da saúde que vem para o Estado, eles não são empregados corretamente. De 2 em 2 meses, vem dinheiro para a saúde do município de São Gonçalo, vem dinheiro da saúde para o município de Niterói, e assim por diante. Agora, aonde estão esses órgãos que são responsáveis pela fiscalização e acompanhamento? Se eles não fazem isso, permite que ocorra o que ocorreu. Aí está ocorrendo o abandono do SUS, a depredação das unidades de saúde, fechamento de casas de tratamento de drogados no Estado do Rio, foi fechada uma recentemente lá no Sul Fluminense, fechamento de casas de hospício, tratamento de pessoas com problemas mentais. Quer dizer, tudo pelo descaso. E aí eu repito, falta de vergonha na cara. E se esses órgãos cumprissem o seu papel, provavelmente essa sociedade seria melhor, Elcio. Se os postos de saúde, se as unidades de saúde tivessem a qualidade e o atendimento respeitoso que a unidade ali de nossa cidade tem, provavelmente as coisas seriam melhor. Infelizmente eu fumo. Mas eu fumo cachimbo hoje, foi o selho médio. Eu também. Eu fumava cigarro e passei a fumar cachimbo por um acaso. Eu sentava na mesa da redação, eu sentava numa das primeiras mesas, e está lá o maço de cigarro. Quando eu olhava, não tinha nenhum. Aí eu fumava 2, 3 cigarros, e na realidade eu tinha que comprar 2, 3 maços. Aí passei a fumar cachimbo. Ele vai fumar cachimbo comigo. Então, é isso que eu falo. Medida de economia. Pois é. Então, eu acho que a sociedade precisa se mobilizar para essas coisas. Não para futilidades, coisas que interessam. Eu, por exemplo, defendo a Trindade. E fico danado da vida quando eu vejo a população da Trindade sofrer. Mas fico também danado da vida quando eu vejo. E lá, nas últimas eleições, tiveram 30 candidatos, um vereador de 2 mandatos, e a Trindade continua pior. Ninguém olha. Esgoto a céu aberto, a tuberculose é doença de pobre, o Rogério lembrou que não é bem de pobre também não. O rico, ele dorme tarde e vai para as baladas, e fumam, e bebe, e comem mal, e estão sujeitos a tuberculose e outras doenças, quebra da imunidade. Pereira, eu queria também, nisso aí, lembrar de uma coisa. As pessoas, às vezes, estão aí assistindo ao Bom Dia São Gonçalo, estão perguntando assim, o que tem a ver com Bom Dia São Gonçalo? E eu pergunto, São Gonçalo é política também, mas é educação também. É mobilidade urbana também. É saúde também. Então, hoje, nós estamos mais voltados para a questão da saúde, porque aconteceu o fato, né? Eu nem sabia que o Elcio vinha hoje, para mim foi uma grata surpresa o Elcio aqui hoje, mas não sabia. Então, eu conversei com ele. Vamos aproveitar e falar? Vamos, Frederico, vamos aproveitar e falar. Então, nós estamos falando, não pode deixar de falar. Fred, além de dramático o relato do Elcio e de alerta, é também uma convocação. Vamos ser solidários, mas solidários naquilo que nos afeta fisicamente e mentalmente.
solidário para salvar outros. O Elcio está, graças a Deus, em perfeito estado, se recuperando ainda, mas continua feio, mas graças a Deus ele cada dia é mais bonito. Você não tem bons olhos. Aqui que não você não tem bons olhos pro Elcio. Tem gente que não gostou muito quando eu falei isso não, mas tudo bem. Então, solidariedade é importante, é a vida. A vida. E a vida está em risco quando o esgoto está correndo a céu aberto, como está correndo lá na cidade inteira. Na Trindade. A vida está em risco quando a pessoa bebe demais e vai para o volante do carro, dirigindo, e está colocando em risco a vida dos outros, dele próprio. A vida está em risco quando os hospitais estão desequipados, quando os médicos não são humanizados. E tem médico, Edson, e não merece esse nome de médico. Eles juram, fazem o juramento de hipócritas, mas não cumprem esse juramento. Tem médico que passa ali na rua Presidente Kennedy, vê uma pessoa atropelada e não para socorrer. Isso é desumanidade. Então, hoje, hoje São Gonçalo está cada dia com mais pessoas na rua, mendigos. E é uma doença do pobre. O cara perde o emprego, ao invés de se alimentar, bebe muito, sem alimento, aí vai para a rua, vira mendigo. Esse é também um risco para a saúde dele e de saúde pública. Então, a prefeitura tem que cuidar disso, o Estado tem que cuidar disso, a União tem que cuidar disso. Mas os representantes do povo, vereadores, deputados, senadores, governadores, prefeitos, têm que se preocupar com isso. Agora, só a sociedade se mobilizando solidariamente, isso pode acabar. Muito bem. O Dark está aqui aguardando também pacientemente. Dark está bonito, viu? Deus que me perdoe. Mas, Dark, diga alguma coisa para nós sobre isso, Dark. Na realidade, Fred, eu quero ir a um outro assunto para depois voltar para esse. Essa semana, hoje, alguns amigos sabem, a minha atividade hoje é catador de material reciclável. Bastante confundida com catador de lixo, para mim não me importa o que as pessoas falem. Deixa eu falar. Eu tive numa escola essa semana e eu vou paramentado com luvas, uma roupa bem simples de uma pessoa que vai recolher um material que às vezes não é muito limpo, tá? E aí eu recolhi um material em uma escola, aqui próximo até, e depois eu pedi para utilizar um banheiro. Eu sou um cara que vou fazer 60 anos daqui a pouco, então tem esses problemas de quem passou de 50 e sabe. Eu acho que na vista dos outros aqui você é um ancião. E aí pedi para usar um banheiro e a pessoa falou assim, infelizmente não pode. Sabe? E eu senti ali um preconceito, porque eu era, para ela, um catador de lixo. E por isso ela disse que eu não poderia usar o banheiro, que provavelmente ela utiliza e que eu não contaminaria esse banheiro dela, em hipótese alguma. Eu só iria utilizar o banheiro naturalmente. Então eu fiquei bastante chateado e até coloquei no Facebook. Tem pessoas que tentam fazer a gente se sentir um lixo, mas eu não me sinto um lixo, entendeu? Eu faço um trabalho. Foi por isso que você foi tão defendido essa semana? Não sei. Rapaz, você não sabe. E aí eu vou para essas pessoas que não aprendem, não têm uma sensibilidade, porque nunca passaram por uma dificuldade tão grande na vida. Eu estou com uma filha que está lutando contra um câncer. Eu tive um infarto uma vez na vida. O Elcio está saindo de um problema onde fez ele repensar bastante o que é mais importante nessa vida, sabe? Você vem para cá sem nada, você vai embora sem nada e ficam brigando por coisas que não trouxeram e não vão levar. Então, eu acho isso é um outro lado do que ele está falando, que eu acho importante você repensar tudo que você faz e seus valores. O que é importante? Ajudar o próximo? Coincidentemente, no dia que ele estava sendo levado para ser internado, estava ele e a esposa dele atravessando Alfredo Bacher e eu passei de carro. E eu os vi e eu mandei uma mensagem no mesmo dia e ele falou para mim, estou sendo internado, eu não quero que você fale para ninguém, mas eu estou sendo internado, estou com tuberculose. E aí a coisa foi, e eu várias vezes conversava com ele no Messenger, que eu falava assim, de repente o Elcio está precisando de uma palavrinha. Eu vou falar com ele. Então, sei lá,
Eu acho que as pessoas precisam repensar um pouquinho. É isso aí. As pessoas estão esquecendo que o ser humano é, antes de tudo, humano, né? Que deveria ser humano. Mas, gente, tá muito legal. Fizemos uma conscientização, falamos sobre algo importante, mas as coisas estão acontecendo, tá? Fora a questão de saúde, tem outras coisas acontecendo. Eu estou muito preocupado, eu vou falar com vocês com sinceridade. Eu não quero botar panos quentes nesse assunto, não. No Facebook, todo final de semana, o senhor Roberto Rafael da Silva, ele coloca um aviso falando do conluio do secretário de Educação com o prefeito, coisas que eles não podem fazer, coisas que... Eu não ia falar sobre isso, porque nós tivemos um programa Ponto de Vista em que nós convidamos o senhor Roberto Rafael, convidamos o secretário e convidamos o atual presidente do Conselho da Alimentação Escolar, que é o senhor João Batista de Miranda, que todo mundo conhece o Miranda, né? Já foi da Unibairro, já tem uma situação conhecida e consolidada em São Gonçalo. Bom, eu não sou juiz, não sou juiz de ninguém. Eu estou aqui para levantar a lebre. Eu acho que essa lebre precisa ser levantada porque toda hora, todo final de semana, e só os finais de semana, esse assunto vai para o Facebook. Como se o secretário de Educação, como também o secretário anterior, Diego, como também a secretária anterior ao Diego, e a anterior, e vai em frente. E como se todos fossem vilões, né? E ele tem as informações, ele denuncia, mas só denuncia no Facebook. Pessoalmente, eu acho que se você tem uma denúncia forte, você pega os documentos da denúncia e leva para o Ministério Público. Né? Você avisou a primeira vez. Ele fica pedindo apoio aos vereadores, para os vereadores tomarem conta, para os vereadores fiscalizarem. Os vereadores só querem fiscalizar a obrinha, gente. Vamos parar para pensar. A maior parte dos vereadores estão aí, eles querem fiscalizar a obrinha da esquina. O eleitor dele se brigou, tem material aí para a gente fazer um mutirão, que não sei o quê. Ele só quer fiscalizar isso. Se trocou um fiozinho ali, se acendeu a lâmpada lá, só isso que eles querem fiscalizar. Eles não fiscalizam nem dinheiro, tá? O dinheiro público eles não fiscalizam. Então eu gostaria de ouvir de vocês o seguinte, principalmente quem já conhece o tipo de denúncia do senhor Roberto Rafael. O Elcio deve conhecer também, que ele tem acompanhado, o Dark já viu, eu tenho certeza. Eu não sei se outros já viram. Mas ele já esteve aqui no programa, já teve a oportunidade de se defender e discute algumas coisas que pode ser até que ele tenha razão, mas que ele não prova. Porque se provasse, já tinha do Ministério Público. Ou então ele não quer ir ao Ministério Público por algum motivo, que a gente também não sabe qual é. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, porque é fácil a gente sair no Facebook tascando coisa, né? Mas coisa que a gente não prova, coisa que a gente não chega a lugar nenhum. Então, Elcio, você gostaria de falar? Então, você que é o editor-chefe do jornal daqui, a posição agora é sua. Federico, eu conheço o seu Roberto desde 2015. Nós conhecemos, verdade. É uma época que a gente conheceu. Ele, em 2015. Já tinha denúncia? Com esse mesmo tipo de denúncia. A mesma coisa? E você falou tudo. Eu acho que você encerrou o assunto. Né? Se é realmente um mal feito, um desvio, etc., tem documentos que ele diz que tem, leva para o Ministério Público, que o Ministério Público vai saber o que fazer. Ponto. Porque a administração pública... Né? É porque tem muita gente no Facebook entrando na dele. E está entrando por quê? Porque acha que isso é uma coisa nova. Ah, meu Deus! Não, pois é. Ele me procurou, né? Me apresentou a denúncia, né? Eu ouvi, me levou o que ele chamou de documentos comprobatórios da denúncia. Naquele momento eu não vi, né? Nada de muito gravoso, né? De muito grave para a secretaria, né? E além disso, porque é o seguinte, Federico, muito do que se tem de se falar contra a política, contra políticos, contra a prefeitura, etc., é a ignorância.
as pessoas não sabem como é que funciona a administração pública e falam besteira. Por exemplo, em relação à merenda, existe o conselho de merenda, existe o conselho, tá? É uma eleição aberta, as pessoas são eleitas, tá? Elege-se lá o presidente, que responde pelo conselho e todo e qualquer tipo de coisa. Não, e você conhece o Miranda, né? Conheço, claro. Aquilo é brabo. Quando ele quer pegar a coisa, ele vai atrás e cata. Pois é, mas... Ele é chato. Mas ele me mostrou uma vez, né, vários recibos, notas fiscais, né, absolutamente estapafúrdia, né, de compras da secretaria, né, em birosca. Por exemplo, comprava 100 quilos de carne na birosca do seu Joaquim, em Barro Vermelho. Era uma coisa flagrantemente irregular. Né? E ele, como já era presidente do conselho, se não me engano. Quem? Na época, o João. João Miranda. O seu João. Já era presidente do conselho. E dizia ele que levava para o Ministério Público. Dizia ele. Eu não sei se levava. Mas no caso do seu Roberto, né, é um outro caso. Ele me apresentou os documentos que eu não achei serem tão gravosos assim, e que se ele achasse graves os desvios, que levasse para o Ministério Público. Falei isso para ele também. O que mais tem, Frederico? Olha, na política existe situação e oposição. Se ele acha que aquilo é o maná de um desvio qualquer do atual prefeito, meu Deus, dá na mão do Sandro Almeida, ele vai tentar enrolar. Dá na mão dele, pô. Entendeu? Dá na mão lá de outro. Entende? Ele vai deitar e rolar. Bom, eu não sei o que vai dar ou não vai dar. Eu sei que ele tem esses papéis, ele acha que aquilo é importante, como denúncia, e apresente ao Ministério Público, ao OMP, ele vai saber o que fazer. Eu, como jornalista, eu não vi dali uma matéria. Como um jornal. Não vi. Não, pelo contrário. Essa é a diferença desses caras que atuam no Facebook, no YouTube, no sei lá mais o quê. Esses veículos da chamada mídia social, que os caras não são credenciados, não têm formação de jornalista, não sabem avaliar realmente o que é uma notícia, o que é uma informação jornalística, não entende nada de ética e simplesmente publica, e é o tal fake news que está aí na moda. O resultado, sabe qual vai ser? Vão acabar censurando esse troço. Vão acabar conseguindo aprovar leis restritivas ao uso da mídia social por causa desses caras que ficam abusando do direito de falar bobagem e colocando a reputação de pessoas em xeque. Se bem que para isso existe aí já no Código Penal já há previsão de coisas desse tipo, né? Já se pode reagir através simplesmente do Código Penal. Então, você ainda agora, o Elcio, falou ironicamente, eu tenho absoluta certeza disso, ironicamente, Ruggieri, olha só, o jornal, o negócio superado. Superado nada, tem nada superado, porque é no jornal que tem gente competente, gente credenciada para discutir essas questões. Claro, não é na mídia social. Com certeza. Agora, eu vou além, Ruggieri, eu vou além. Eu cheguei a ver outros documentos da parte, porque a gente deu voz. A gente deu voz a ele, mas chamando também o outro lado, porque você não vai ouvir um lado só. Você tem. Então vamos fazer um debate aqui. O senhor topa? Topo. Secretário, o senhor topa? Topo. Seu João, o senhor topa? Topo. E os documentos que eu vi, quando se fala em problemas, infelizmente acontecem na gestão justamente do denunciante, na gestão do presidente, que é o denunciante. E mais, existe documento que diz que a associação que o representante, que o denunciante representava, não existia. Ela foi criada para poder concorrer ao conselho. Então, quer dizer, eu nunca, não comento isso o tempo todo, mas está me chateando o fato
Tá me incomodando o fato de toda semana ir para a mídia e tem amigos que a gente não, no gosta. Meu caso pessoas... é todo santo dia, Federico. É todo santo dia? Todo santo dia. Ele vai no meu perfil e publica de novo a mesma coisa, né? Eu não curto, eu simplesmente fico em silêncio. Né? Não, eu também fico em silêncio. Ele está lá pronta para tá lá há uma publicação pendente na sua. Deixo lá. Deixa eu perguntar. Como é que eu tenho acesso a essas informações? Você tem que saber usar o Facebook. Primeira coisa. Se você não souber, não tem jeito. Esquece. Como é que eu faço? Não, no Facebook? Entra lá em Frederico Carvalho. Tudo bem, o Pedro quer ver agora. Mas tá lá. Veja bem, porque se você acompanha o Diário Oficial, o Diário Oficial... Enquanto Pereirinha lê, outra pessoa comenta. Se você acompanha o Diário Oficial, vai perceber de que esses órgãos, por exemplo, educação, saúde, assistência social, desenvolvimento social do Marlos, tem publicado desde o início do ano, deste ano e durante o ano passado todo, primeiro publica a tomada de preços daquilo que ele vai comprar. Feijão, arroz, farinha, açúcar, tal, café. Segundo, ele publica o edital. Primeiro, a tomada de preço. Aí faz aquela relação de mercadoria com os preços unitários e totais. Segundo, vem o edital, a de licitação. Terceiro, vem a compra. O Marcos, por exemplo, ele fez uma licitação aí, comprou 1 milhão e tanto de reais de carros para fazer locomoção das pessoas, atender as entidades sociais. 1 milhão e pouco. Mas não se sabe, por exemplo, quantos carros ele comprou com aquele valor, entendeu? Então, é importante que, primeiro, ver se o que está ocorrendo em termos de diário oficial, o que está sendo comprado e aonde está sendo comprado. E segundo, fazer a avaliação, a comparação do preço adquirido, da unidade adquirida, com o preço de mercado. E é isso que o Ministério Público faz. Em todo o país. Quer dizer, para ver se existe irregularidade. Por exemplo, às vezes você tira uma fatura em nome de uma empresa, aquela empresa não prestou aquele serviço. O Defunet está sendo julgado por isso. É assessoria fantasma, consultoria fantasma. Então, isso tem que ser feito, isso é critério. Esse tipo de denúncia sem critério, é simplesmente uma balela. E pode esse rapaz que está fazendo isso, por exemplo, ele pode ser criminalizado. Se o Ministério Público descobrir que ele está fazendo politicagem e calúnia, ele pode ser criminalizado. Então, as entidades que estão sendo prejudicadas em relação a isso, eu não acompanho esse troço, poderiam atuar nesse sentido, entendeu, Elcio? Há pessoas, o Osmar vai querer falar e eu vou passar para ele, mas há pessoas que realmente sabem o que estão falando. Há pessoas que querem aprender, ainda não sabem e tentam arriscar, acho que é o meu caso. Estou tentando aprender, não sei o que eu estou falando ainda, mas eu tento arriscar alguma coisa, uma opiniãozinha dentro daquilo que eu possa tentar dizer. Há pessoas que não têm humildade para assumir que não sabem daquilo e querem falar. E há pessoas que simplesmente não falam ou falam bobagem por conta própria. Já é uma questão de amor à bobagem. Isso aí a gente tem que respeitar. Agora, o fato é que, quando se lança uma notícia, isso é uma coisa que eu brigo muito com o Dark, quando a gente lança alguma coisa, eu jogo para ele a prova quadro para em cima, né? Mas a gente joga limpo um com o outro. A gente não concorda, a gente fala. Né? Não tem esse negócio de, a gente fala. Então, há pessoas que vão ser levadas por uma informação falsa. E parece que esse é o objetivo. Fala, Osmarzinho, fala.
A informação de que esse cidadão é egresso do Conselho... Você tem ideia do que é, né? Não, já me causa dificuldade de pegar qualquer afirmação dele como verdade. Entendeu? E a legislação brasileira, chamada burocracia, ela é feita exatamente para que aconteça isso. Isso é a propósito. É tanta letrinha, tanto palavrinha, tanto artigo, de todos os lados, o mesmo assunto é legislado aí por 4, 5 órgãos, para que todos desistam de tentar apurar alguma coisa. Não tem como. E, na realidade, os agentes se valem disso. E não vão ser apanhados nunca, a não ser que o Ministério Público, que tem instrumento, ou a Polícia Federal, se dedique a uma análise objetivamente em cima daquele cidadão, em cima dos seus atos. Eu vou lá ao negócio que o Dark sempre repete aqui. Não adianta mexer nas leis, e lá no final as pessoas serão as mesmas, então estragou tudo. Estragou tudo. É verdade. Muito difícil. Uma parte dessas declarações todas fatalmente é verdadeira. Fatalmente é verdadeira. Mas sai de uma fonte que o descrédito é maior do que a verdade dele. E aí fica muito difícil. A merenda, o lixo, a iluminação pública, eu vou lembrando assim de alguns. E dentro da administração, elas passaram a ser assim vilões. Entendeu? E não injustamente. A gente vai ver toda denúncia que tem, no final é apurada e é verdadeira. A intromissão do terceiro dentro da administração pública oferece a oportunidade de quem quiser, quem for chegado a isso, se valer dessa intermediação. Não há legislação mais complicada do que das licitações. É um complicador, mesmo quem tenha muita prática, entendeu? Por final, agora inventaram essa que é uma publicação que sai, um resultado de uma concorrência feita no Pará, você pode adotá-la aqui como os preços para você executar. Osmar, desculpa interromper sua fala, mas eu estive ontem com a dona Eliane, né, esposa do prefeito. Ela me confessou que se ela pudesse, ela explodiria a lei de licitações. Deixa eu ver. A lei de licitações, como está, ela leva o serviço público a fazer mais aquisições, piores compras, piores contratações. Ela complica tanto e só complica. Acaba, vamos dizer, o malandro entra nesse meio. A gente vai ver aí, agora mesmo estão repetindo isso. Não, porque ela, com a cabeça dela de empresária, ela reclamou. Ela falou assim, Elcio, olha só, eu estou contratando gente, eu podia contratar gente pagando 1, mas essa lei maldita faz com que eu pague 3. Palavras dela. Tem 3 valores sobre 1? Ou 3 vezes o valor. A complicação. E tem essas pessoas, Frederico, me parece o caso desse cidadão, tem a mania da denúncia. A gente podia citar aqui uns 10 nomes a nível de São Gonçalo que vivem na denúncia, na denúncia. É democrático. Não, tá bom, mas tem que ter um mínimo de senso. Na realidade é o seguinte, essas pessoas estão doidas que ninguém prove nada, porque senão eles perdem o mote. Né? Eles perdem o mote das denúncias deles. Bota lá que o Pereirinha roubou isso assim. Alguém prova que isso é verdade e acabou a história dele. Ele quer que ninguém prove nada para que ele continue na atividade dele, que é alucinante. É uma alucinação. Ele é um cara que vive da denúncia. É um denunciante, quanto mais, como diria o Odorico Paraguaçu. Não é? Pois é, a situação é essa. Então, alguém mais quer fazer um comentário? O Rujani quer falar sobre isso? Alguém tem vontade? O que eu tinha que falar... Você quer falar? O que eu tinha que falar sobre isso eu já falei. O problema é... Ele é vítima das licitações. O Rujani é especialista, né? É vítima. Em quê?
especialista. Como o Elcio falou. Ser vítima. Não, ser vítima. Da lei das licitações? Você é vítima. Não, eu só acho que é uma legislação muito complicada, como o Osmar falou, é tanto detalhezinho, tanta leizinha, tanto acréscimo, tanto que fica difícil, um cipual. Trabalhar é o que a dona Eliane reclama. Fica difícil para a administração trabalhar dentro desse cipual em que se transformou, não a lei, porque já não é mais a lei, são as leis que regulam o processo licitatório. E a administração está presa dentro desse cipual aí. Mas, e no fim de tudo, ainda tem, Osmar, um agravante. É que já não se confia mais no Tribunal de Contas, nos tribunais de contas, né? Porque eles aprovam o que não deviam aprovar e desaprovam o que tinha que aprovar. Como confiar? Né? Ao sabor dos interesses de momento e das circunstâncias políticas. É assim que estão funcionando os tribunais de contas, que são a última palavra em matéria de compra e venda no setor público. Então, o que eu tinha que falar era isso. Nada além... E esse negócio que o Osmar levantou aí, são os profissionais da denúncia que flutuam, pululam em torno das administrações na expectativa ou de um escândalo que os promova ou de uma boquinha. Eu pensei que o Rujani fosse falar que o MP era como é que fazia seria os relatórios, a compra e venda de relatórios e as análises do próprio MP, né? Achei que fosse isso. O Pereirinha citou ainda há pouco o Delfim Neto, e aí eu fiz uma colocação aqui no Facebook que a Lava Jato já chegou no Delfim Neto, vai chegar no Deodoro da Fonseca, mas não chega no Tucano. Você me dá licença só uma coisinha? A Maria José, não, você vai continuar. Mas a Maria José, a professora Maria José, diz aqui o seguinte, ela que conhece bem isso, né? Ela diz o seguinte: bom dia, fez o Elcio muito bem não publicar. E ela conhece o conselho, né? Ela sabe o que acontece por lá. Vai, Dark. Quando o senhor Roberto ele me chamou e eu estava trabalhando junto com o Elcio no Jornal daqui. Eu falei, Elcio, olha, tem essa denúncia aqui, vamos procurar saber? O Elcio recebeu, analisou, olhou tudo. E o senhor Roberto vem fazendo isso há 3 anos. Eu não sei, no que eu vi também, eu não entendi que fosse alguma coisa muito complicada. Existem realmente algumas distorções. Isso a gente não pode dizer que não. No tempo de Neilton, os caras compravam 5 mil quilos de abóbora, quando a empresa pedia 1.000 quilos. Então, alguma coisa existe, com certeza existe. E é exatamente isso que eu queria dizer. Eu pensei que você fosse perguntar ao Rujani se o Tribunal de Contas aprovou as contas do Neilton Molim, porque foi dito isso. É por cada compra e venda. Pois é, que o Tribunal aprovou as contas do Neilton Molim e depois deu no que deu e veja onde ele está. Houve um momento aí, nesse processo de compra da merenda escolar, e que compraram o ovo aí, que devia ser o ovo daquela famosa galinha dos ovos de ouro. Na realidade não. Eu não embarquei nisso, porque eu via no Guanabara. O Guanabara vende ovo orgânico e ele custa R$12 a dúzia. Inclusive, eles botam embalagens de 10, que custa R$10. Aí no edital, realmente... aí no edital, bota lá que tem que ser esse ovo. O único problema é que o ovo que era entregue não era ovo orgânico, era esse de R$30 aí, de 30 a R$10. É ovo! Essas distorções, ninguém... O grande mal está nas pessoas. Exatamente. Essas distorções, não há processo que vai fazer. Cada dia eles complicam mais o processo para uma licitação, e aí as pessoas utilizam isso da melhor forma que a eles atende. Por exemplo, quando houve a licitação do lixo, aliás, das lâmpadas, da troca de lâmpadas, os vereadores sabiam que toda vez que eles fossem lá no pregão e falassem alguma coisa, eles invalidariam o pregão. E eles foram arrastando isso para comprometer o governo. Quer dizer, a preocupação deles não era com a cidade que estava mal iluminada. Empresa era interessada, fazer com que o prefeito ficasse mal
E aí eles cresceriam em cima da desgraça do outro. Infelizmente, na política, isso acontece e o fim dos brizolões foi justamente ser chamado de brizolão. Porque se tivesse um outro, se continuasse sendo CIEP, talvez tivesse até hoje, e a gente não veria o que a gente vê na rua. Chamasse Boreirão, talvez ainda estivesse aí até hoje. A Avenida Central hoje, em direção a Itaoca, vai levar um susto e vai dizer assim, caramba, está muito feia a coisa. Ô, Fred, sim. A prefeitura tem um procurador-geral, um subprocurador e no outro do sub. Tem uns 5 subprocuradores. Por área agora. Além disso, tem procuradores agregados na Procuradoria-Geral. Além dos procuradores, tem os assistentes de procuradoria, assistentes jurídicos. Então, o que faz essa instituição Procuradoria-Geral? E acontece tudo isso e eles estão de braço cruzado. Segundo denúncia feita aqui no ponto de vista, tem procurador, R$50 mil. Para quê, então? Já mudou, né? Porque esses procuradores não atuam no sentido de defender os interesses da prefeitura e dos contribuintes. Por que não? Se tem... Aí me vem aí, desculpe, eu vou me referir ao daí, jornal daí, vem o Tiinho, que é o secretário de governo, secretário do nosso Zé Luiz, e diz que a relação da prefeitura, do prefeito com a Câmara Municipal é de alto nível. Então não tem nada que se condenar. Ora, se a prefeitura acha que os vereadores são de alto nível, excelente. Agora, a Procuradoria, enfim, trabalha ou não trabalha? A Procuradoria, Fred, ela tem formação jurídica para esclarecer os embaraços, os labirintos, né, da legislação. Existe uma lei de licitação e o próprio Tribunal de Contas cumpre ela. O Tribunal de Contas do Estado, do município do Rio, existe somente um do município, ele faz licitação para contratar, recentemente foi contratar aqueles processos que se foram pelo corredor. Não tem? Aquilo custa R$240 mil por mês. Puxar aquele carrinho, os processos, dentro do tribunal, mas foi feita uma licitação. A Defensoria Pública do Estado também fez recentemente licitações para de segurança, de alimentação. Então, a licitação, ela é necessária. Como o teste de gasto público iriam tirar, iriam acabar o teto do gasto público. Os deputados queriam, os governadores queriam. Por quê? Para não ter limite para gastar. Eu arrecado 200 mil, mas gasto 300 mil. E o resto? Você sabe que veio aqui a professora Maria José, deu a complementação a esse assunto, dizendo o seguinte: o problema não são as irregularidades que nós denunciamos na época, porque ela também fez parte do conselho, né, professora Maria José. Dark sabe bem, eu estou a culpa em você, hein, Dark? Segura depois. O problema é o interesse de quem está usando os argumentos citados. Quer dizer, então, segundo a professora Maria José, tem angu no caroço ou tem caroço no angu? A gente não sabe. Pois bem, professora Maria José, cabe à Procuradoria-Geral do município interpelar esse cidadão. Que não vai se mexer. Mas, então, ela é o responsável, é onivente. Se o prefeito não obriga... Se eles estão contra o prefeito... Se o prefeito não obriga a Procuradoria a agir, ele também é onivente. Agora, gente, será que a gente não está dando importância demais a uma não notícia? Não, se o cara me chama de ladrão, Elcio, ele tem que provar que eu sou ladrão. Ele tem que provar que eu sou ladrão. Ele não pode insinuar... Não foi nesse... Ele não pode insinuar sequer... Eu estou desviando dinheiro da prefeitura ou estou tendo desvio de conduta. Porque eu tenho que levar as barras do tribunal. Agora, se ele está fazendo isso com a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação é um órgão público da prefeitura,
e é sustentada com o dinheiro do contribuinte, a Procuradoria que recebe dinheiro nosso também tem que agir. Não pode ficar de braço cruzado e deixar esse cidadão em lameie em nome de pessoas sérias, corretas e honestas. A minha preocupação ao abordar esse assunto não foi dar importância ao que o Elcio chamou de não notícia. Foi de parar com essa mistificação que está passando dos limites. A Procuradoria para fazer isso. A Procuradoria do Neilton podia fazer isso, a Procuradoria do Zé Luiz podia fazer isso, todo mundo podia fazer isso. Importa, agora, Pereira, deixa eu falar também. Fredo, importa, e nós temos um outro governo, e ele não pode ser igual ou pior do que o governo passado. Tá. O que eu estou querendo colocar pode ser a não notícia, aparentemente a não notícia, mas o povo precisa saber o que está acontecendo. Né? O nosso objetivo, o nosso programa é qual? É que São Gonçalo seja conhecida. E tem aspectos que não são agradáveis. Você acha que eu acredito que haja uma inocência do governo? Não. Né? Parafraseando o Dark, sem usar as palavras que ele usa, no governo não há virgens, né? Nesse governo não há virgens, mas se houver alguma, me desculpe, por favor, senhora, não foi de propósito, não foi pessoal, mas pois mas o fato mas o objetivo não foi específico com relação a sexo, a nada disso, foi mexendo com o governo mesmo. Agora, tem uma denúncia, é justo denunciar? Tudo bem. Quanto tempo de denúncia? 3 anos de denúncia, 3 semanas de denúncia, esperando que alguém ouça ou veja aquilo e fique na história? Cansa. Frederico, olha só, nós passamos por uma experiência, eu e o Dark, foi uma experiência também muito agradável, muito forte. Tá, foi outro tipo de experiência. Com o ex-secretário de Educação de São Gonçalo, o senhor Cláudio Mendonça. Né? O Cláudio Mendonça chegou na cidade. Saudosa memória. Cheio de modernidade. Né? Cheio de modernidade. Né? Ia fazer acontecer. E uma delas seria a compra, né, da coleção Magia de Ler. Sei. Né, se eu não me engano, por uma bagatela de 15 milhões de reais. Magia de Ler. Por 15 milhões de reais. Bom, nós, na nossa modesta contribuição, né, nós pesquisamos, fomos até Búzios, fomos tudo quanto é lugar que ele trabalhou, e nós descobrimos um padrão em todos os lugares por qual ele passou, inclusive a Fundação Municipal de Educação de Niterói, todas essas cidades. Né? Além dele ser muito ligado à família Garotinho, Rosinha e o Garotinho Pessoa, ele tinha um padrão de sempre contratar, né, no trabalho, os serviços dessa editora, com essa coleção Magia de Ler, sem licitação. Sem licitação. Né? Então, foi uma pesquisa muito ampla. Isso é insinuante, isso tem charme. Você dentro do serviço, do conjunto da administração, passar com alguma coisa sem licitação. Isso dá importância ao autor. Mas era o padrão dele, por onde ele passou. Bom, se aí tinha caroço embaixo do angol, não sei. Eu sei que nós fizemos essa pesquisa e publicamos. E gerou um auê danado. Ele veio aqui se explicar. Olha só, por causa de uma publicação. Não, e de certa forma tentou tripudiar em cima do que eu estava falando. Exatamente. Exatamente. E por conta dessa matéria, né, dessa pesquisa que nós fizemos, que nós publicamos, ele caiu. Ele foi demitido. Né? Gerou um mal-estar, a coisa foi se acumulando a tal ponto. Inclusive chegou à Câmara e, de modo unilateral, o presidente, Dinei, na época, ele cortou relações com o prefeito. Dinei na época não, Dinei é hoje também. Não, na época ainda continuou. Mas ele, de modo unilateral, cortou relações institucionais com a prefeitura. Isso jamais tinha acontecido. Jamais tinha acontecido, eu não me lembro disso. Eu não sei se alguém se lembra.
da Câmara cortar relações com o Executivo. Nunca tinha visto isso. Eu não tenho notícia. Por conta dessa pesquisa que nós fizemos. Agora, nós embasamos o que nós denunciamos. Nós embasamos. Né? Ele até hoje chama porque ele assumiu não sei o que no Estado. Ele foi secretário de Educação do Estado. Ele dizia, não, já tinha sido. Mas ele foi nomeado por Pezão para alguma coisa lá, não sei. E o Pezão nomeou até Neilton. Então... E os adversários dele descobriram essa matéria. Aí ele tenta tripudiar a matéria chamada Foi um tabloide. Foi um tabloide que publicou, foi um tabloide lá de São Gonçalo. Então, quer dizer, nós fazemos, Rojane, jornalismo, ou pelo menos tentamos fazer. Porque você falar, dar uma informação errônea sobre uma pessoa, sobre o trabalho dela, etc., isso pode acabar com a vida dela, gente. Pode acabar com a vida dela. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Em relação a esse caso do Roberto, o Frederico, foi exatamente isso. Olha, eu não vou colocar, porque também, olha só, eu sou um exército de homem só. Se eu tivesse uma redação, pessoas para investigar, às vezes uma pessoa para fazer uma matéria, que as melhores matérias, mas tem que ser feito com calma, com cautela. Leva 1 mês, 2 meses. Todas as matérias que ganharam o prêmio ESSO, etc., foram assim. Agora, peguei aquilo ali, não vi nada de muito relevante, que alguma administração não deslize, né? E o cara fica 3 anos batendo na mesma tecla. Tá? Inclusive, tem até gente que me garante, olha, esse camarada, ele quer ganhar uma grana em cima. Também ouvi isso. A mosca varejeira. Né? Dá um das 2, das 3, tá bom. Enfim, então quer dizer, talvez seja, mas não sei. Agora, o que eu vi, de modo objetivo, não era para mim motivo de publicação. Ô, Frederico? Sim, Osmar. As assessorias, na análise preliminar dessas publicações, o que foi? O Facebook. A Facebook só tem tantos, como é que chama lá? As pessoas que acessam, seguidores, tem tantos seguidores. Aí vem causa e efeito. É preferível não entrar com nada, porque senão vai transformar o denunciador numa figura de destaque. Pode ver, a maioria das coisas é essa. Na atual administração tem sido assim, e foram nas anteriores também. Então você nunca vai ter o governo, quer dizer, aquilo que deveria ir na frente como exemplo, chamando e mostrando, os caras são mentirosos. Vai para o processo que você vai mostrar. E Osmar, e também tem uma outra coisa importante que você tocou agora, importantíssima, que eu não queria deixar passar. Essas páginas do Facebook, que tem 300 mil curtidas, 370 mil, é tudo mentira. A maioria, 90% das curtidas, é da Estônia, China, Indonésia. Pois é, pô. Eu fiz uma pesquisa. São Gonçalo celular no painel assim, enorme. Eu fiz uma pesquisa que me pediram para fazer aí como profissional. Tá? Isso é uma coisa abertamente usada, não é segredo para ninguém. O cara me perguntou quanto que custava, quantas curtidas, etc. Tem empresas especializadas nisso. Você vai e faz a cotação. Tá? Você compra 500 curtidas por R$20, amigo. R$20. R$20. Aí você vê páginas no Facebook de São Gonçalo com 300 mil, 200 mil curtidas. É tudo assim, amigo. Aí o vereador Bronco, lá da Câmara, que não entende nada disso, ele fica impressionado. Aí sai lá uma notinha lá no... Besta, mal escrita. Aí fica impressionado com aquilo. Não, porque tem 370 mil, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, o governo deve ter compromisso com a verdade. Elcio, aqui em São Gonçalo, qualquer que seja o governo de que se está falando, compromisso com a verdade. Alguém está mentindo de uma forma que você pode alcançá-lo, no Face pode alcançar,
o dono da notícia, e mandava, pega lá, a prefeitura tem realmente a opção de advogados, e pega um e manda fazer um processo contra essa pessoa. Eu, com esse tempo todo de vida, me senti atingido por uma mentira no jornal uma única vez, e fui para a justiça. Não podia ir contra o jornal, era um jornal de sindicato, não tinha nem jornalista responsável, entrei contra o sindicato e ganhei. Eles foram obrigados, e eu não estabeleci que eu queria indenização pecuniária, eles foram para o mesmo espaço e publicar que aquilo não era verdade, eles próprios se desmentirem. É preciso que a gente faça isso para diminuir essa... Senão a gente não expurga, a gente não separa o joio do trigo, e a gente está se conformando com essa bagunça. Isso vai assim direto. Mas a derrocada do governo Dilma e do PT foi exatamente isso. Eles não terem usado as ferramentas, né, que a presidência da República poderia usar, e o próprio partido poderia usar, contra as baixarias que a gente vê hoje em rede social. A derrocada deles foi ser republicano demais, que todo mundo que tem boca pode falar. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Isso, pode falar. Eu sei que uma acusação... Pode falar bobagem, não. Pode falar mentira, não. Eu sei que uma acusação, ela, quando se torna pública, para a maioria das pessoas já é condenação. Já é condenação. Você pode perguntar a qualquer um, se a sua cara aparece no jornal, sua cara aparece no jornal com uma denúncia, você já está condenado. Para o povo condena. Condena, já está condenado. Então, esse tipo de absurdos, de excessos, a gente tem que ficar atento. Ficar atento. O que esse rapaz faz lá, realmente, se eu fosse do outro lado, eu colocava ele no lugar dele. Pronto, acabou. Mas a tal de geladeira não está cabendo mais. Está cheia, pô. Tem que haver atitude. Como é que você falou? Falou no Facebook, não sei que é social. Não, isso não tem valor, não. Ninguém acompanha isso, ninguém sabe disso. E fica por isso mesmo, só que a acusação está lá. Registrada no lugar. E tem os incautos que entram e acreditam que é verdade e pronto. Quer dizer, pode até ser verdade. Pois é, mas não tem como ir à frente, vai à frente a coisa. Fred, a Procuradoria e os seus procuradores têm a obrigação e o dever de defender as coisas da prefeitura. Ela é para isso. Ela não tem para ficar não. Olha, se eu fosse o prefeito, eu botava aqueles procuradores todos para fora da prefeitura. Primeiro botar para trabalhar. Não, Elcio, não. Eu contratava um escritório. Eu terceirizava não. isso. Primeiro tem que botar para trabalhar. Ou se o vagabundo não trabalha, demite todos eles. Tem gente muito boa lá. Primeiro bota para trabalhar. Agora, se não trabalha, demite. Demite e nomeia outro. O Janito foi. Numa administração pública realmente, eu falei pública, realmente democrática e moderna, deveria haver, na área de comunicação social, uma equipe só para cuidar desse tipo de assunto. O que se diz do governo, diariamente, o que se diz do governo. Aparece uma denúncia. Essa equipe deveria, eu concordo com o Pereirinha, junto com a Procuradoria, levantar. Essa denúncia tem fundamento? Não tem fundamento. Então dá uma resposta à opinião pública. Olha, isso que foi dito aí é mentira. E nós vamos tomar a devida providência com relação ao mentiroso, ao caluniador. Agora, o que não pode é a administração pública se fechar em copas e ficar aceitando, primeiro, denúncia anônima, denúncia infundada, denúncia irresponsável. Falem mal, mas falem de mim. Não, senhor, a administração pública não pode admitir isso. Falem mal, mas falem de mim? Não. Falem do governo, mas falem verdade. Ajudem o governo a governar. Apontem falhas do governo, mas que sejam verdadeiras. E o governo vai administrar as informações e transformar isso em serviço público. Mas sabe o que é? Deveria ser assim. Mas sabe o que é, Eugênio? Os caras se encastelam numa redoma palaciana
e acham que nada vai acertá-los. É arrogância também. É isso aí. É exatamente isso. O cara, quando é eleito, ele passa a considerar o governo para o qual ele foi eleito como propriedade dele. Então, aí acontece, enche o governo de familiares, de amigos, de apaniguados, todo mundo bate palma para o chefe, viva o chefe é o tal, o chefe é o bonito, o chefe é o gostoso, e vira as costas para a opinião pública. Isso é que é verdade, vira as costas para a opinião pública. Eu disse isso para o prefeito aqui nesse programa há algumas semanas atrás. Precisa dar mais atenção à opinião pública, não só naquilo que ela denuncia, que ela critica, que ela sugere, mas também exatamente isso, né, no que ela critica e no que ela denuncia, mas também naquilo que ela sugere, que é uma contribuição para o governo. Muito bem. Que o governo deveria analisar diariamente e governar de acordo com o resultado dessa análise. Por exemplo, se eu fosse prefeito, eu teria um cara com um carro à disposição dele, um funcionário, para percorrer a cidade o dia inteiro e trazer um relatório todo dia. Como é que está a cidade, caramba? O prefeito não sabe. Hã? Bom, o prefeito não sabe como é que está a cidade, porque ele não percorre a cidade, não tem ninguém que faça isso em nome dele, não tem ninguém que faça um relatório dizendo que na rua tal está cheia d'água, que na rua tal o esgoto está correndo pela rua. Também se fizer isso, vai. Né? A cidade inteira está assim, caramba. Pois é. Né? Bom, está na hora da gente encerrar o programa, né? Mas já, claro. Mas já. Eu estou fazendo sinal aqui há um tempão. Já acabou. Eu pensei que estivesse cortando a minha palavra aí. Ora. Tá pensando o quê? Eu quero agradecer ao Elcio Albano pela presença, viu, Elcio? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Olha, Fred, eu fiquei super honrado, agradeço de coração. Isso. Se precisar, estamos aí. Olha, eu estou vendo aqui uma informação. Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui para você. Senhor Frederico Carvalho, se verificar, você verá que nas gestões anteriores tive o mesmo procedimento. Creio que, ao levar ao conhecimento público as irregularidades praticadas na CEMED, estou prestando um serviço à população. Estranho que não seja cobrado do Poder Legislativo as apurações de denúncias ao MP. Uma vez, etc. Quem mandou? Roberto Rafael. Tá bom? Eu quero então encerrar agradecendo ao Osmar Leitão, agradecendo ao professor Oswaldo Luiz, agradecendo ao Rujani Martins, ao Pereirinha, ao Elcio Albano, ao Dark Freitas e também a Cristiane, que está aqui com a gente hoje, Cristiana, desculpa, cada dia ela tem um homem, cara, é fogo isso aqui. Bom, agradecendo, né, a vocês por tudo, dizendo que a gente volta sábado que vem tem, no outro é que não tem, esse tem, o próximo tem. Para o meu, para o seu, para o nosso... Bom dia, São Gonçalo! As propícias sementes da bondade, tens usinas para muitas chaminés.